Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, Cláudio Souza, nosso canal Discipulando com a Bíblia. No vídeo de hoje, trazendo o nosso resumo sobre a nossa quinta lição da nossa revista de jovem, a nossa escola bíblica dominical deste segundo trimestre 2023. O título desta nossa lição é Prestando um culto santo a Deus. Nosso texto base é o Salmo 24. Sempre lembrando que nossa revista desse segundo trimestre está contextualizando o livro de Salmo. O título da nossa revista é Encorajamento, Instrução e Conselhos, contextualizando o livro de Salmos. Nós estamos trazendo semanalmente resumo das nossas lições, uma reflexão a respeito das nossas lições, das nossas revistas, tanto de adulto quanto de jovem, CPAD, da nossa escola bíblica dominical. E hoje, nosso resumo, nossa reflexão sobre essa nossa quinta lição, revista de jovem. O nosso texto principal, o texto áureo, está no Salmo 24, verso 7. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O resumo desta nossa lição: a nossa vida deve estar plenamente em coerência com os valores do Deus que tributamos, reverenciamos e adoramos. O Salmo 24 vem falar sobre a grandeza do nosso Deus. Tudo foi feito por Ele, como vai dizer João, o Evangelho escrito por João, no seu capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1,3 vai dizer: tudo foi feito por Ele, Jesus, e sem Ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada viria a existir. Os objetivos desta nossa lição: compreender que o Deus Todo-Poderoso é objeto da nossa adoração, saber como o crente deve se apresentar diante de Deus em um culto santo e nos conscientizar de que o culto é a expressão visível do divino na terra. Nosso texto bíblico desta nossa lição é o Salmo 24. Ele tem um verso ali do 1 ao 10. E nos diz assim, vamos ler: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este
Rei da glória, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Jesus é o nosso Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, nesta nossa lição, vamos trazer uma reflexão a respeito deste Salmo 24, falando sobre o Senhor como Rei, como Deus eterno, onisciente, onipresente, onipotente. Tudo está debaixo da sua autoridade e nada acontece sem a sua permissão. Nada acontece sem a permissão de Deus. Ele é Senhor. Ele é soberano. Então prestemos-lhe culto, reverência, adoração, porque Ele é o Senhor eternamente. Os objetivos desta nossa lição, nosso primeiro tópico, o título é O Deus Todo-Poderoso é o objeto da nossa adoração. Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal Discipulando com a Bíblia, se inscreva, deixe seu comentário, ative aí o sininho de notificações e acompanhe os nossos vídeos. Semanalmente estamos trazendo resumos das nossas lições. O Deus Todo-Poderoso é o objeto de nossa adoração. O contexto do Salmo 24. A maioria dos estudiosos remota esse contexto aqui do Salmo à chegada da Arca da Aliança em Jerusalém. Alguns atribuem também ali a festa dos tabernáculos, a festa anual do Ano Novo, a festa da dedicação do templo, mas a maioria dos estudiosos, dos teólogos, dos eruditos da Bíblia atribui este salmo à chegada da Arca da Aliança, a tenda que Davi havia preparado ali em Jerusalém, no Monte Sião. Está lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículos do 1 ao 15, quando a Arca do Senhor ficou 3 meses ali na casa de Obed-Edom. Obed-Edom foi sobremaneira abençoado ali. Deus derramou as bênçãos sobre a vida, sobre a casa daquele levita. E Davi, vendo que Obed-Edom estava sendo abençoado, toda a sua casa, mandou levar a arca até Jerusalém. E o rei Davi, obviamente, estava acompanhando, salmodiando, se alegrando na presença do Senhor. Então, segundo a maioria dos estudiosos, foi nesse episódio, nesse período aqui que o Salmo 24 foi escrito, composto ali pelo rei Davi. O Salmo 24 também tem sido classificado na categoria dos messiânicos, devido à ênfase dos versículos do 7 ao 10. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis. É o Senhor dos Exércitos. Então, a maioria também dos estudiosos da Bíblia atribui a categoria deste salmo a um dos salmos messiânicos. Aqui nesta nossa revista, nesse nosso contexto aqui, o nosso estudo se dará na perspectiva de considerar o salmo adequado para uma ocasião litúrgica, uma ocasião do culto, como a liturgia do culto se dá, e pegando como referência aqui este Salmo 24. E quando ele nos ajuda a cultuar a Deus de maneira verdadeira. Pegando o exemplo aqui deste Salmo, ele vai nos instruir também uma maneira adequada de cultuar a Deus. O Salmo começa falando que o Senhor é o Deus da terra, do Senhor é a terra
e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, tudo é de Deus. Tudo, absolutamente tudo, é de Deus. Nós somos apenas administradores, mordomos. Então, quando nós vemos pessoas com arrogância, achando que é dono de alguma coisa, mero engano, prepotência, tudo passa. Essa pessoa morre, vem outro e toma posse. Esse outro morre, vem outro e toma posse. Então nada é nosso. Tudo é de Deus. Nós somos apenas administradores. Nesta perspectiva de considerar aqui, adequar o salmo aqui à questão da liturgia do culto, nós podemos estabelecer a seguinte estrutura do salmo aqui 24. Ele é dividido do verso 1 ao 2, vai falar de Deus e da sua criação, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Do 3 ao 6, vai falar de Deus e o seu servo, né? O servo do Senhor. E do 7 ao 10, vai falar da exaltação de Deus, da sua glória, da sua realiza. O Salmo fala de Jesus como Rei, o Criador da terra e dos céus, como está lá em João, novamente, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que tinha feito se fez. Sem Jesus, nada viria a existir. Então, vamos estabelecer essa estrutura do Salmo 24, né? A verdadeira natureza da adoração, que está lá do verso 1 ao 6, e do verso 7 ao 10, a natureza da verdadeira adoração. E nós vamos dividir aqui, o autor da nossa lição vai dividir em duas partes. Primeiro, o objetivo da adoração, o Deus Criador, verso do 1 ao 2, e a vida de quem adora, verso de 3 ao 6. De 3 ao 6 vai dizer, quem subirá ao monte do Senhor? Então, aquele que adora a Deus, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aí no verso 4 vai responder, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Deus é soberano. Deus é soberano. O primeiro verso, atesta que o mundo e tudo que nele habita pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que neles habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre nós. Então tudo é de Deus. Tudo, absolutamente tudo é de Deus. Deus mesmo quem fundou a terra sobre os mares e estabeleceu sobre eles os rios. Verso 2. Esse Deus é o objeto da nossa adoração. O Deus que Israel adorava. Deus de Israel, Israel de Deus. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus falando ali quando Salomão dedicou a ler o templo, Deus vai dizer, se o meu povo, Israel, que se chama pelo meu nome, ou seja, Deus de Israel, Israel de Deus. Então, foi Deus mesmo que fundou a terra, os mares e tudo, e estabeleceu tudo. Esse Deus é objeto da nossa adoração. Tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada viria a existir. Então, Deus formou a nossa vida, nos forjou segundo a sua vontade, o Todo-Poderoso. O Senhor fez lá o homem do pó da terra, formou do barro, da argila, moldou, soprou o fôlego de vida e nos tornamos alma vivente. Então, tudo é obra da criação de Deus. É a Ele que devemos louvar e adorar
É a Ele que devemos prestar culto. Né? Deus é soberano na vida do seu povo. Então, tudo foi Deus que fez. Passou pela permissão de Deus. Né? Então, nada é nosso. Somos apenas mordomos, despenseiros, administradores. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Davi escreveu ali inspirado pelo Santo Espírito do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eclesiastes vai dizer que o pó volta para a terra e o Espírito volta para Deus que o deu. Eclesiastes 12, se não falha a memória, 12:7. O pó volta para a terra e onde foi tomado, o Espírito volta para Deus que o deu. Então tudo, absolutamente tudo, foi feito, pertence à soberania e à vontade do Senhor. E Ele que destina, segundo as nossas ações, os nossos atos, qual direção seguiremos. As nossas ações vai determinar para onde Deus irá nos encaminhar. Vida eterna com o Senhor ou um lugar onde a ira de Deus é manifestada. A ausência, né, da misericórdia de Deus. Mas tudo acontece debaixo da sua permissão. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A coroação do rei. Verso do 7 ao 10. Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. O pastor norte-americano, George Woolley, ele faleceu em janeiro de 2022. O pastor vai falar em sua obra sobre os Salmos. Ele vai dizer que do verso 3 ao 6, o adorador está fora do templo, ali do templo, em Jerusalém. E do verso 7 a 10, o adorador está na área do templo. E o Senhor, forte, poderoso e Rei da glória, está entrando no templo. Então, nosso Senhor é o Rei da glória. O Emanuel, o Deus conosco, como está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 23. Deus, o Senhor Jesus, ele é o Rei da glória. O Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se tornou, despiu-se da sua glória, nasceu como homem, como humano, sentiu dor, sentiu frio, sentiu necessidades, passou por situações que passamos, porém sem pecar. Então, embora tenha sido humilhado, como foi sua morte de cruz, Deus, o Senhor, Pai, o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, este Rei da glória, que é entoado, que é glorificado, adorado no Salmo 24. Né? O Salmo vai nos ajudar a adorar a este Jesus, a este Rei da glória, né? O Senhor dos exércitos. Então, o Salmo 24 diz respeito ao reino de Jesus Cristo, o seu reino providencial, pelo qual ele governa o mundo, e o seu reino de sua graça, pelo qual ele governa a sua igreja. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Então, toda a honra, toda a glória, todo louvor ao nosso Senhor. Nosso segundo ponto, como se apresentar diante de Deus em santo culto. Como nos apresentar ao Senhor
em nosso culto de adoração. Como apresentar-nos ao Senhor? Pureza de coração. Olha o que diz o Salmo 15. Davi também, o autor do Salmo 15, o nosso título do Salmo 15, o verdadeiro cidadão do céu. Davi vai pontuar: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? As perguntas que Davi faz, inspirado ali pelo Espírito Santo de Deus. Aí no verso 2 ele responde: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Não é qualquer um, é aquele que anda sinceramente na verdade, pratica a justiça e fala a verdade em seu coração. Verso 3: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, ou seja, não espalha boatos contra o seu próximo. Verso 4: a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, ou seja, despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda, ou seja, aquele que cumpre o que prometeu, mesmo que isso lhe cause algum dano, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas ou não recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então, como se apresentar diante de Deus em um santo culto? Primeiro, ser puro de coração, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Em outras palavras, quem poderá entrar no templo e receber a bênção do Senhor? Quem poderá entrar no templo e receber a bênção do Senhor? O limpo de mãos, o puro de coração, que não tem vaidade nem pratica o engano. Todas essas características são esperadas do jovem cristão, da jovem cristã. Características estas de um verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador é aquele que entra no templo para cultuar a Deus. Então, é um tipo de vida que o adorador renuncia ao próprio ego para entronizar a Deus em seu coração. Pureza de coração, pureza de mente. Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 39, vai dizer: ama a Deus de todo o teu coração. É de todo o coração, não é pela metade. Então, quem entrará no monte, quem subirá ao monte do Senhor? Como é que vamos nos chegar a Deus? É apenas com o corpo? Nós entramos no culto para adorar apenas com o corpo e a mente está em outro lugar? Não funciona. Então, a adoração é em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Olha o que diz o verso 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. O coração tem que estar voltado para o Senhor. Coração contrito ao Senhor. Mente cativa ao Senhor. Este é o que subirá ao monte do Senhor. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu santo lugar? Se o meu povo, segundo as Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face. Deus falando. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se humilhar, orar, se arrepender, buscar a pureza de coração. Deus ouvirá, perdoará e sarará a nossa terra, né? Então não é de qualquer maneira que devemos nos dirigir ao Senhor. Reverência, temor, e temor não quer dizer ter medo, mas reverência ao Senhor.
que Ele é Rei, Ele é Senhor da terra e tudo foi feito por Ele. E sem Ele nada viria a acontecer, porque tudo foi feito pelo Senhor, através do Senhor, da soberania do Senhor Jesus Cristo, né? Então é necessário termos esta reverência na nossa adoração ao Senhor. A bênção e a justiça de Deus, verso do 5 ao 6. Olha o que diz o Salmo 24, verso do 5 ao 6. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, ou seja, aqueles limpos de coração. O versículo 5 e 6 trazem uma promessa, né? Receberá a bênção do Deus e a sua justiça para a salvação. Esses puros de coração, esses adoradores são os que buscam a face de Deus. O adorador é chamado para se apresentar diante do Altíssimo, para adorá-lo, para buscar e exaltá-lo. Romanos, capítulo 12, vai nos dizer, né, para nos apresentar, o apóstolo Paulo vai falar, para nos apresentar ao Senhor, corpo, alma e espírito, como apresentar a Deus como sacrifício vivo, né? Então, diante do Altíssimo, devemos nos apresentá-lo para adorá-lo, para buscá-lo em espírito e em verdade, como está lá em João, capítulo 4, Jesus falando ali com a mulher samaritana. É tempo de subir ao monte do Senhor. O Salmo 24 também nos chama a subir o monte do Senhor. Hoje, o Espírito Santo de Deus nos impulsiona a glorificar a Cristo, né? Jesus falando ali em João, capítulo 16, que o Espírito Santo viria em seu nome para glorificá-lo, glorificar o Senhor Jesus Cristo. E o escritor aos Hebreus vai dizer que, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 20. Então, em Cristo, em Jesus, podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículo 24, o Senhor Jesus falando ali com aquela mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Obviamente, não precisamos de um templo para adorar o Senhor. Deus está em todos os lugares. Não é como naquele período que os judeus teriam que se dirigir ao templo. Mas nós nos reunimos no templo para salmodiarmos, para cultuarmos, para sermos edificados, para ouvirmos a palavra de Deus. Jesus, quando chegava ali nas comunidades, ali em Israel, Jesus se dirigia a uma sinagoga. O apóstolo Paulo, sempre que ia pregar, anunciar a Jesus Cristo, o Evangelho, o apóstolo Paulo entrava numa sinagoga. E o maior plantador de igreja foi o apóstolo Paulo. Então, nós temos exemplos bíblicos na Bíblia da questão da igreja, né? Para aqueles que são considerados os desigrejados, tentarem argumentar. Não, nós temos exemplos na palavra de Deus. Então, em Cristo podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. O jovem cristão que sobe ao monte do Senhor vive integralmente um estilo de vida de um verdadeiro adorador. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem é limpo de coração, sem vaidades, sem enganos. Ninguém engana a Deus. Então o Salmo 24 vai dizer que tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Do Senhor é a terra e tudo que nela há, e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Louvado e exaltado é o seu excelso nome.
Nosso terceiro ponto, o culto, a expressão visível do divino na terra. O culto a Deus. O culto a Deus é o momento em que tributamos, reverenciamos e adoramos a Deus numa igreja local, numa igreja, né? A adoração não mais está restrita à área geográfica, obviamente, né? Quando Jesus morreu, ali o véu do templo se rasgou. Ou seja, Jesus agora é nosso sumo sacerdote. Jesus nos deu acesso diretamente ao Pai, através dele. Ele é a porta. Nos dirigimos a Deus em nome do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e o seu Santo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nos dirigimos ao Pai, em nome do Filho, e o Espírito Santo, que está conosco, nos ajuda nas nossas orações. Que coisa extraordinária, né? Que coisa extraordinária. Então, do Senhor é a terra em tudo. Nós somos apenas administradores, despenseiros, mordomos do Senhor Jesus Cristo. Então, desde os primórdios, nos reunimos numa igreja local visível para cultuar a Deus e cumprir as duas ordenanças do Senhor, o batismo e a Santa Ceia do Senhor. Como já falamos, Jesus sempre se dirigia a uma sinagoga. O apóstolo Paulo sempre dirigia-se a uma sinagoga para pregar quando tinha. Quando não tinha, ele ia lá e implantava igrejas para os irmãos se reunirem, para ouvirem a palavra do Senhor Jesus. Então, louvamos nos nossos cultos, intercedemos, esperamos que Deus fale conosco por meio da exposição da sua palavra e experimentamos o compartilhamento dos dons espirituais para nossa edificação, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, né? Então, o culto cristão é um momento de grande devoção espiritual, de maneira congregacional. Nos reunimos para juntos sermos edificados, ouvindo, salmodiando, cantando, adorando, nos alegrando, orando, ouvindo a ministração da palavra do Senhor e sendo orientados, né, segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, a importância da liturgia no culto, né? A importância da liturgia no culto. A liturgia é a forma que um culto a Deus é conduzido. Neste caso, de acordo com a sua história, a igreja local, ela pensa nos cânticos, na linguagem a ser usada, nos gestos e toda forma audível e visível que contribuirão para o bom andamento do culto litúrgico ali ao Senhor. A liturgia traz uma ideia de ordem. O apóstolo Paulo vai dizer que tudo seja com ordem. Tudo com ordem. Então, dirigir um culto ao Senhor é com ordem, com reverência, com temor, com respeito, com humildade. Porque nós estamos ali adorando, nós nos reunimos para adorar, para buscar a presença do Senhor, nos alegrarmos quando estamos juntos, nos dirigindo ao autor da vida, ao Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus Cristo. Então a liturgia traz uma ideia de ordem. O apóstolo Paulo nos ensinou, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, ele vai dizer: quando vos ajuntais, cada um de vós tem de salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, a liturgia das igrejas, no geral, principalmente da nossa denominação, a Assembleia de Deus, ela tem ali a oração inicial, temos os cultos, os hinos congregacionais, os cânticos, momento de intercessão ali, um momento de louvor, um grupo de louvor, a leitura oficial da palavra de Deus, ofertório, pregação, oportunidades, né?
apelo final, oração final e a bênção apostólica. Então, ela segue uma ordem litúrgica, para que tudo seja com ordem, com decência, né? Então tem que haver essa questão. O Salmo é assim, Salmo 24, vai glorificar a Deus, reverenciar o Senhor, render-lhe graça pela sua grandeza, pelo seu poder, pela sua soberania, né? E aí o Salmo vai falar, o salmista vai falar, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que está limpo de coração. A palavra do Senhor vem nos ensinar, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a palavra, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para nos ensinar, para nos repreender, nos redarguir, nos corrigir, nos instruir em justiça. Então, quem é que vai subir ao monte do Senhor? É de qualquer maneira? Não é. Aquele que é puro de coração. Aquele que não maldize o seu próximo. Como vai dizer aqui, ó, aquele que é limpo de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, que não jura enganosamente. Então, não é de qualquer maneira que nós subiremos ao monte do Senhor. Novamente, segundo as Crônicas 7,14. Precisa se humilhar, se arrepender, buscar a face do Senhor, né? Deixar os maus caminhos. Então, não é de qualquer maneira que subiremos ao monte do Senhor. Não é de qualquer maneira, né? Então, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos corrige, ela nos repreende. Deus corrige todo aquele que Ele ama, né? Como devemos nos preparar para o culto? De acordo aqui com o Salmo 24, nosso culto e a liturgia devem nos levar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, estar inteiro no ato de adoração, sabendo o que se está fazendo. Romanos 12, novamente, apresentando o nosso corpo, alma e espírito em sacrifício vivo a Deus. O apóstolo Paulo vai nos instruir nesse sentido. Então, não podemos estar presentes no corpo, mas ausentes na mente. Deus conhece todas as coisas. Muitas vezes está-se no culto, mas o pensamento está em outro lugar. Então não está adorando a Deus. Está apenas ali o corpo, mas a mente está distante. Então, corpo, alma e espírito. Integralidade em adoração ao Senhor Jesus Cristo, né? Integralidade. O culto não acontece por causa da liturgia. Não. Liturgia é apenas a estrutura, né? A ordem na condução do culto, mas o culto acontece por causa dos adoradores, aqueles que estão ali para adorar, prestar cultos ao Senhor. Toda a nossa memória, atenção, imaginação, pensamento e linguagem devem estar voltados para o que estamos fazendo, ou seja, prestando culto ao Senhor Jesus. No momento do culto, estamos subindo ao monte do Senhor. Então, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que está no culto ali, mas a mente está em outro lugar? Não, não. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele puro de coração, aquele que se dedica ao Senhor, né? Em corpo, alma e espírito. Integralidade, se entregando ao Senhor por completo. Nós precisamos nos atentar a essa questão da reverência na nossa adoração ao Senhor, né? Deus conhece nossos pensamentos. Muitas vezes estamos apenas cumprindo uma coisa que a gente faz todos os domingos, mas apenas um ritual.
mas já não sentimos Deus na nossa vida e achamos que estamos enganando a quem? Nós mesmos. Que Deus conhece a nossa estrutura, o nosso coração, a nossa mente. Então é em espírito e em verdade, prestando cultos vivos ao Senhor, alma, corpo e espírito, em sacrifício vivo ao nosso Deus, como vai dizer o apóstolo Paulo. Então, no momento do culto, estamos subindo ao monte do Senhor. Devemos ser participantes ativos do período cultico, entoar os cânticos, suplicar a Deus na oração congregacional, receber a palavra de Deus com toda reverência e quebrantamento, Salmo 51, 17, que esse é o nosso papel como igreja do Senhor, né? Então, um culto pode mudar a trajetória de uma vida. Quantos entram nos cultos apenas para ouvir, porque foi convidado, e durante a liturgia do culto, os louvores, as ministrações, as intercessões, o Espírito Santo vai trabalhando naqueles corações, naquela mente, e esta pessoa se rende a Cristo e são transformadas. Então, é preciso haver uma organização para que tudo contribua para que Deus seja glorificado, porque do Senhor é a terra e tudo que nela há, né? Então, e os homens, tudo foi feito por Deus. O mundo, todos aqueles que nele habitam, é do Senhor. Nós não temos nada, porque tudo é de Deus. Tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Amém? Então, essa é a nossa reflexão desta nossa quinta lição. Que Deus em Cristo te abençoe.